Boa galera, tudo certo, hein? Então olha só, reta final do nosso especial aqui, hein? Epa, ufa! Pô, última semaninha pra gente fechar aqui nosso papo, né? Até agora a gente tava fazendo um recortezão bem geral, né? Da cronologia, da história do cinema de terror como um todo, né? De diferentes subgêneros e tal. Ontem falamos da Bruxa de Blair, até peço desculpa que foi um papo longo. Eu falei que eu me empolgo falando da bruxa, né? Mas pô, foi mal aí. Mas hoje vamos continuar então papo que a gente teve ontem, trazer muitos elementos que discutimos ontem, mas a partir de hoje também, nessa última semaninha, vamos começar a falar de um cinema de terror, né, mais do século XXI, dos anos 2000 para frente, né, filmes mais recentes, até filmes mais parecidos, né, semelhantes com o que a gente está acostumado a assistir nos cinemas atualmente. E aí vocês podem estar se perguntando, mas você não vai falar dos filmes de terror pós anos 2000? Por que você vai falar então de Ringu, que é de 98? Calma aí que eu explico. A questão é que se a gente pega a indústria de cinema hollywoodiana, né, como um todo, de uma forma meio geral, nessa década de 2000, ela é muito marcada por vários problemas e conflitos internos mesmo, né, dos roteiristas e de quem estava criando as histórias para com os grandes estúdios, distribuidores e tal, né, em busca de direitos. Tanto que em 2007, 2008, estoura a greve dos roteiristas, né, que acaba prejudicando a produção de muitos filmes e séries que estavam em andamento na época. Mas quando a gente fala do cinema de terror, de Hollywood, desses anos 2000, além desses conflitos internos, ele acaba sendo influenciado muito por uma falta de criatividade mesmo que se acomete nos filmes de terror, né? Tanto que se a gente pega os filmes de terror mais populares dos anos 2000, dá para perceber que eles acabam reciclando muitas ideias, né? Fazendo uma reciclagem de ideias, tanto que ideias que Hollywood já tinha desenvolvido anteriormente, quanto também ideias que outros países estavam desenvolvendo, né? E aí, a partir disso, dá para perceber que nos anos 2000 o cinema de terror foi muito marcado por uma onda de remakes. Né? O que são remakes? Remakes é quando você pega um filme, né, e refaz ele seguindo o mesmo molde, seguindo a mesma formulazinha, seguindo a mesma história e tal. E aí a gente consegue perceber essa onda de remakes de filmes de terror, né? Remake não é uma parada restrita ao terror, e não é também uma parada restrita à década de 2000, tá vindo desde sempre no cinema aí, todos os gêneros e tal, mas acaba sendo, né, tipo, os anos 2000 acabam trazendo essa onda de remakes de filmes de terror por dois motivos principais, né? Primeiro, remakes de clássicos mais antigos, né, que estavam ganhando novas versões mais atuais, mais recentes e com efeitos visuais especiais mais avançados, e também remakes de filmes de outros países, que Hollywood estava pegando essas histórias e adaptando, né, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto e tal. E aí, a partir disso também, né, Hollywood começa a olhar muito para um terror feito no cinema oriental. Né? Muito por quê? Porque como a gente está discutindo ao longo do mês, cinema de terror sempre teve muito ligado com questões culturais, né, questões folclóricas mesmo da sociedade e questões religiosas. E aqui no Ocidente a gente está muito influenciado por religiões cristãs, né, tipo o catolicismo, o protestantismo e outras religiões cristãs que trabalham uma dualidade, né, meio que Deus, o diabo, o céu, o inferno, o bem e o mal e tal. Então, muitos filmes de terror aqui populares, que são assustadores, que são bons, que muitos deles eu gosto, a gente já até discutiu aqui, mas que acabam trazendo muito essa questão de dualidade do bem e do mal nas suas histórias. Então, o que vão trazer fantasmas, demônios, entidades, tudo mais que vão lá, assombra uma pessoa, assombra uma família, mas aí no final, pô, faz um exorcismo, faz um ritual, tem um objeto mágico que expulsa esse mal, e aí, opa, beleza, final feliz, é nóis. E aí, no próximo filme, esse monstro volta, mas aí tem muito mais questão bilheteria, questão de grana e tal, mas finalzinho feliz, é isso, né? Bem ou mal. Isso aí vem desde o Exorcista, né? Desde antes, na real, mas o Exorcista, por exemplo, é escrito por um católico fervoroso que estava com a intenção de, através da sua história, justamente passar a ideia do poder de Deus sobre o mal, até hoje em dia, Invocação do Mal, né? Os filmes do Warren e tal. Só que daí, como a gente falou da Bruxa de Blair ontem, a Bruxa de Blair começa a trabalhar aqui no Ocidente, né, na sociedade, um tipo de medo diferente,
que é o medo da nossa vulnerabilidade, né, da nossa impotência perante o sobrenatural, perante algo que a gente não sabe se existe, se existir a gente não sabe o que é capaz de fazer conosco. E aí quando a gente olha para o terror oriental, assim como Hollywood começa a olhar nessa década, o que a gente percebe? Que também terror oriental, muito ligado com religião, com folclore, com questões culturais desses países, né, que vão trabalhar espíritos, entidades, demônios de uma forma geral, muito no sentido de coexistência com a humanidade. Então, tipo, nós estamos dividindo mesmo o planeta, né, dividindo aqui a Terra desses fantasmas, desses espíritos, dessas entidades, e não tem muito que a gente possa fazer para se livrar deles. Então, são espíritos que vão estar ligados a famílias, ligados a pessoas, ligados a locais, né? Tem muito mangá, muito anime que trabalha todo esse conceito mais folclórico, de lendas e tal. E quando a gente pega todo esse conceito, joga numa história de terror, né? Tipo, de espíritos vingativos, de maldições e tal. Cara, são histórias que despertam um medo muito parecido com o que a Bruxa de Blair tinha despertado, né? O medo da nossa impotência perante o mal que está na sociedade, que não tem muito que a gente possa fazer para se livrar dele, né? E aí, a partir disso, que justamente Hollywood começa a olhar para esse terror oriental e começa a pegar esses filmes de terror feitos nos países orientais e trazer para os Estados Unidos, né? Trazer para o público norte-americano, ocidental. E um filme que acaba muito abrindo a porteira para todo esse processo é justamente Ringu, que é a versão oriental do Chamado. Então, quando o Ringu, de 98, é trazido para os Estados Unidos e é feito o Chamado 2002, que acaba se tornando uma franquia de sucesso aqui no Ocidente também, a partir disso, aí vem o Grito, aí vem o Mistério das Duas Irmãs, aí vem aquele Água Negra, vem o Espíritos, né, o filme que, pô, deixou todo mundo com torcicolo, né, todos eles ganhando filmes orientais, que acabam ganhando versões ocidentais, que acabam fazendo sucesso, né, que acabam criando, principalmente o Chamado e o Grito, né, acabam criando grandes franquias que estão vindo até hoje, né, recentemente esses dois ganharam filmes mais atuais e tal, e que justamente, né, acaba popularizando esse processo de adaptações e de remakes de filmes de terror feitos em outros países no contexto, né, mais americano, mais hollywoodiano e tal, que também é uma parada que está vindo sendo feita até hoje, né? E mesmo que assim, que esses filmes hollywoodianos, eles peguem essas histórias e trabalhem elas num contexto muito mais digerível, né, no sentido de muito mais um molde que a gente está acostumado, com sustos mais fáceis, jumpscares, uma história mais explicadinha, né? Tanto que se a gente pega até mesmo o Chamado, compara ele com o Ringu, dá para perceber que Ringu é um filme mais cru, né? Ele, não só em termos de produção, mas em termos de história mesmo, ele tem um tom mais pessimista mesmo, né? Mas mesmo assim, são filmes muito populares, né? São filmes que rendem boas bilheterias, são filmes, como eu falei, tipo, que rendem franquias aí e tal, e que, né, o que é curioso, tipo, que é uma moeda de dois lados, porque assim como esses filmes, principalmente o Chamado e o Grito, rendem franquias populares aqui e Hollywood está com holofotes nessas histórias, nos seus países de origem, esses filmes também vão acabar se tornando franquias, vão acabar até mesmo virando uma parada meio caça-níquel, né? Pega, por exemplo, do Japão, recentemente saiu um filme da Sadako contra a Kayako, né? A Sadako é a versão japonesa da Samara e a Kayako é aquela fantasminha do Grito. Tipo, as duas se encontraram num filme, né? Fizeram um crossover, tretaram lá, rinha de galo de coisa ruim. Mas então é um processo, tipo, é uma moeda de dois lados mesmo, né? A popularidade dessas franquias aqui no Ocidente catapulta também essas franquias lá no Oriente, né? E marca muito, esse é um processo que acaba marcando muito o cinema de terror da década de 2000, né? Esse processo de remakes de filmes orientais e, como eu falei, o processo de remakes também de clássicos mais antigos, mas que já é um papo pra gente ter amanhã, né? Mas diz aí, se você já assistiu Chamado, se você já assistiu também Ringu, a versão oriental dele, na versão japonesa. Ringu, inclusive, está disponível tanto no YouTube quanto lá na Amazon Prime. Se você não assistiu ainda, quiser ir lá assistir, quiser voltar aqui depois para deixar um comentário falando o que você achou, fica mais que à vontade. Se quiser também deixar alguma indicação, alguma sugestão de um filme hollywoodiano que é um remake de um filme oriental
ou mesmo quiser deixar alguma indicação de um filme de terror oriental que você curte, você acha assustador, fica mais que à vontade para deixar aí nos comentários aí. Obrigadão pela atenção hoje e fica ligado aí que amanhã então a gente continua o nosso papo aqui. Valeu!